Prezado educador e educadora, é com muita alegria que a gente participa desse momento que vocês vivenciam, né, de planejamento das atividades da comunidade escolar com relação ao segundo semestre de 2008. Não só o planejamento, como essa capacitação que está se iniciando hoje, faz parte de um conjunto de ações que vocês têm acompanhado e vivenciado, que desde o ano passado a Secretaria da Educação tem desenvolvido no sentido de recuperar a educação pública do Estado de Pernambuco. Já no ano passado, nós capacitamos mais de 21 mil pessoas. Este ano estamos com mais de 3 mil especializações e pós-graduações abertas, no sentido de garantir uma formação continuada e adequada para você, profissional, sobretudo, que está aí dentro do ambiente da escola, que é justamente nesse ambiente onde a gente tem a clareza e a convicção de que se inicia o processo de transformação, de recomposição da educação pública do Estado de Pernambuco. Esse é mais um esforço que nós temos feito no sentido de recuperar a educação pública, que faz parte de outras ações que estamos desenvolvendo desde o ano passado. Recuperação das escolas, distribuição de material didático, distribuição de fardamento escolar, mudança no sistema de avaliação, implantação de laboratórios de informática, adequação à nossa realidade da merenda escolar. Todas essas ações são importantes e estratégicas para a recuperação da educação pública do Estado. Entretanto, a mais importante de todas, e o governo tem a clara convicção disso, é ter em sala de aula um profissional motivado, valorizado, estimulado a fazer esse processo de reversão dos indicadores educacionais do Estado de Pernambuco. Por isso, da importância desse momento que vocês estão vivenciando. Planejar é estratégico para que a gente possa fazer todo esse processo de reversão. Planejar, avaliar, executar, corrigir rumos. Essa é a tarefa que todos nós temos, à frente da Secretaria da Educação, especialmente você, que está aí dentro da sala de aula, que está cumprindo no seu dia a dia esse compromisso que tem com o Estado de Pernambuco de construir uma educação pública de qualidade. Temos a clareza e a convicção de que esse processo de melhoria dos nossos indicadores só será possível com o seu engajamento, com o seu compromisso, com a sua participação efetiva. Contamos com você para que a gente possa fazer valer aquilo que é um compromisso do governo, a construção de uma educação pública de qualidade que garanta a todos, sem exceção, uma cidadania plena. É com muita satisfação que apresentamos a doutora Fátima Cruz, professora da Universidade Federal de Pernambuco, que atualmente vem desenvolvendo pesquisas na área de avaliação de aprendizagem. A nossa expectativa é que a fala da professora venha alimentar o debate sobre a temática, entendendo a avaliação e ensino como processos indissociáveis. Por outro lado, também tematizando o envolvimento dos pais, da comunidade escolar, dos professores e dos alunos na avaliação, no ensino e nos seus resultados, na perspectiva de construção da melhoria da qualidade do ensino em Pernambuco. Colegas professores da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, meus cumprimentos. Gostaria de dizer, inicialmente, que falar de avaliação não é uma tarefa simples e fácil, posto que a avaliação sempre envolve polêmicas, ideias divergentes e os pensamentos mais diversos em relação ao seu campo conceitual. Em particular, falar de avaliação para os professores da rede estadual se torna uma tarefa difícil, sobretudo pensando nessa comunicação virtual que nos tira o olho no olho, que é o que nós, professores, na interação da sala de aula, mais sabemos fazer e ficamos à vontade para fazê-lo. Mas vamos tentar essa comunicação virtual, que é a forma de que temos de chegar a todos vocês na rede, e eu tentarei me aproximar do diálogo possível entre os professores, colocando algumas perguntas que eu imagino que vocês façam a cada mudança da sistemática de avaliação da rede estadual. E eu lançarei essas perguntas e tentarei respondê-las para tentar contribuir com a prática avaliativa de vocês nas salas de aula da educação básica. Uma primeira questão que eu gostaria de colocar antes de iniciarmos as perguntas de vocês sobre avaliação é tentar desmistificar um pouco essa aura de poder que cerca a avaliação e os professores avaliadores. De certa forma, a cultura avaliativa que vem se instalando com muita força no cenário mundial, podemos dizer assim, ela traz repercussões extremamente
perigosas se pensamos sobre a prática pedagógica e a complexidade que ela encerra. Sobretudo quando se coloca no ato avaliativo todas as potencialidades, todas as possibilidades e todas as limitações que essa prática pedagógica pode encerrar. Muitas vezes sabemos que a avaliação se torna ou a grande deusa que poderá trazer um resultado surpreendente para a avaliação, dada a cultura avaliativa, sobretudo dos sistemas em larga escala que fazem a avaliação do desempenho dos nossos estudantes. E, por outro lado, para muitos, essa avaliação se torna a grande vilã da educação. E também é uma posição equivocada, que poderíamos repensá-la vendo a avaliação em sua complexidade e sua importância, compreendendo-a enquanto prática que pode orientar e informar ao professor dados relativos sobre o seu fazer docente, mas não trabalhando essa avaliação no sentido puramente técnico que possa repercutir em resultados, mas compreendendo-a em sua dimensão política, em sua dimensão pedagógica, como cabe ao ato de avaliar. No sentido político, podemos pensar que essa avaliação, em especial se focamos a gestão educacional do Estado de Pernambuco, ela pode ter uma base democrática e uma base socialista, que tem um projeto de sociedade definido, um projeto que se volta para a humanização e um projeto que se volta para uma prática, de fato, de garantir a participação e a autonomia nos discursos institucionais. Se vê claramente essa perspectiva de tomada de posição da avaliação enquanto um instrumento, enquanto um referencial que garantirá tanto o acesso às competências e às habilidades que são requeridas pelo mundo do trabalho, ao mesmo tempo, enquanto um elemento que instrumentaliza o cidadão para o seu exercício na vida social. E é nesse sentido da avaliação enquanto perspectiva política que não podemos esquecer como é que essa avaliação poderá ser desenvolvida. Ao mesmo tempo, não se pode esquecer a sua dimensão técnica, que traz profundas reflexões e profundas repercussões ao ato docente, na medida em que os professores precisarão não apenas pensar em toda essa esfera macro-social, econômica, política, filosófica, que permeia a avaliação, mas também pensá-la num sentido ampliado na relação com os instrumentos adotados, com as estratégias, pensar os critérios, pensar as medidas, pensar em que sentido essa avaliação pode se tornar significativa para os estudantes. Uma primeira questão que eu penso que vocês se fazem é em relação à diferenciação entre avaliação e a verificação das aprendizagens, tal qual é apontada na instrução de avaliação que vocês receberam. Vocês perguntariam, avaliação é a mesma coisa de verificação das aprendizagens? Não. A verificação das aprendizagens, ela é pontual, ela é estanque. É apenas um recurso, um instrumento que o professor adota para conferir em que ponto do desenvolvimento em relação a determinado conteúdo ou a um grupo de conteúdos aquele estudante está. A avaliação é muito mais do que isso. Ela vai envolver uma reflexão do professor sobre esses dados que foram coletados por meio da verificação das aprendizagens. Então, o professor analisa essa verificação, que pode ser uma prova, um questionário, um exercício, um seminário, qualquer tipo de instrumento avaliativo. O professor se debruça sobre a coleta dos dados que foram conseguidos com essa verificação e, a partir dali, é que ele vai, de fato, desenvolver todo o seu processo avaliativo, em que vão aparecer a análise do planejamento que foi trabalhado, se ele é coerente ou não com o que o aluno conseguiu realizar.
poderá ser feita um levantamento de informações a partir das produções e do rendimento que o aluno apresentar. A avaliação, ela permeia todo o processo de ensino e vai acompanhar a aprendizagem do estudante. Nesse sentido, a gente pode dizer que essa avaliação, ela vai trabalhar não apenas o que o professor informa, planeja, discute em sala de aula, mas também ele vai fazer uma reflexão sobre os processos que estão envolvidos na aprendizagem dos seus estudantes. Então, a partir da verificação das aprendizagens que o professor consegue levantar junto aos alunos, com os diferentes instrumentos que ele adota, o professor faz uma interpretação desses dados. E esse é o momento crucial que se pode pensar da avaliação, porque a partir dessa interpretação, o professor desenvolverá o seu julgamento de valor em relação àqueles conteúdos e poderá pensar nas estratégias de superação das fragilidades detectadas, poderá trabalhar em cima dos conteúdos que ele compreende, que o aluno ainda não domina. Ele pode pensar em situações didáticas que possam favorecer, de fato, o crescimento dos estudantes. E é nesse sentido que essa verificação ela é apenas um elemento que subsidia o professor na sua reflexão sobre o processo avaliativo. Porque a partir dessa verificação, o professor é capaz de fazer um levantamento de toda a situação de como o aluno está, interpretar os dados que forem coletados, fazer um julgamento desse desempenho que foi apresentado e, a partir daí, ele tomar uma decisão. Necessariamente, a avaliação é tomada de decisão e o professor encaminhará a sua prática docente de modo a favorecer a aprendizagem dos alunos a partir de instrumentos diversos, de verificações diversas, mas essa avaliação ela é privativa do ato reflexivo do professor diante dos processos de ensino e dos processos de aprendizagem. Uma outra pergunta que vocês podem fazer é se é possível para o professor, com tantas atividades e demandas que ele tem a cumprir, dar conta de um processo tão complexo como essa avaliação processual e humanizadora que se pretende na educação escolar em Pernambuco. Eu diria que não estamos dizendo que essa é uma tarefa fácil, pois sabemos que avaliar exige um tempo pedagógico para reflexão e é um processo de construção também do coletivo da escola e da categoria professor. Embora reconheça o acúmulo de demandas para todos nós professores, e eu não tenho uma solução para essa falta de tempo do professor, penso que continuamos a avaliar na escola nas mais diversas maneiras e dos nossos jeitos. Então, poderíamos, pelo menos, deixar que algumas questões permeassem essa prática avaliativa, como, por exemplo, o que estou avaliando quando eu lanço um questionário, quando eu lanço uma prova ou qualquer instrumento avaliativo? O que e por que estamos avaliando? Quais as perguntas nos fazemos diante das respostas que os alunos nos dão? Como o meu aluno aprende? E por que ele ou ela não aprendem? Como o meu aluno estava quando iniciou a minha sala de aula? E como é que ele está agora depois da minha prática em que eu intervi junto a ele ou ela? Quais os instrumentos que são mais adequados que eu devo adotar? Quais as disciplinas e conteúdos com as quais o aluno mais se identifica? O que é que eu, enquanto professor, observo que os meus alunos não apreciam? Quais situações didáticas eu posso criar para melhorar o desempenho dos meus estudantes? Vocês devem estar se perguntando por que a cada mudança de governo muda também a sistemática de avaliação. Essa é uma pergunta recorrente entre nós professores, e eu que fui tanto tempo da educação básica, era exatamente assim que a gente se questionava com as mudanças que nos chegavam, muitas vezes sem a gente ter participado das tomadas de decisão. Sabemos que no plano político, a cada proposta de governo, existe um projeto de sociedade. E é exatamente em função desse projeto de sociedade que se define que tem uma repercussão no projeto de educação e no projeto de avaliação. Por exemplo, se um modelo de sociedade adotado por determinado governo é um modelo conservador, liberal conservador, por exemplo, a prática avaliativa se comporta como, por muito tempo aconteceu nas escolas tradicionais, em que a proposta é uma proposta de mensuração,
uma cultura de resultados, uma perspectiva de homogeneizar o grupo de alunos sem considerar suas diferenças, uma perspectiva que se volta principalmente para a construção de um controle social em que alguns têm mérito e sucesso e a grande maioria cabe à exclusão social, como a gente vê na nossa sociedade brasileira. Se o modelo, por outro lado, é um modelo de sociedade transformadora, isso significa um projeto de sociedade que busque a transformação social, se pode pensar num projeto educacional em que, de fato, a lógica seja a lógica da humanização. E, nesse sentido, se tentar práticas avaliativas que contemplem não apenas a dimensão cognitiva do estudante, mas esse estudante seja visto em sua integralidade, ou seja, que ele possa ser compreendido em todas as dimensões que compõem o humano. Ele possa expressar os seus sentimentos, os seus gostos, as suas histórias de vida, que possa ser analisada não apenas o resultado do desempenho em determinada verificação da aprendizagem, mas que também o professor tenha a sensibilidade de escutar esse aluno em suas fragilidades e criar estratégias para que ele possa potencializar as suas condições de aprendizagem. Então, nesse sentido, uma proposta de educação humanizadora se volta para um processo de permanente busca de superação de dificuldades. Então, no caso de Pernambuco, se pode pensar num projeto em que, de fato, essa escola não apenas ensina os conteúdos, avalia através de provas, de notas, os conteúdos que é a função social da escola e que precisamos garantir a apropriação dos estudantes em relação aos conhecimentos que a humanidade já produziu, mas é também uma escola que humaniza, uma escola que socializa, uma escola que pensa no estudante